vida de louvor. A vida de louvor é o título do estudo que iniciamos no dia 13, aliás, no dia 12, semana passada, e hoje daremos continuidade sobre o louvor interrompe o avanço da iniquidade. Isso mesmo, o louvor interrompe o avanço da iniquidade. Então, quando lemos aqui no Salmo de número 7, eu uso aqui sempre, no Salmo de número 7, versos 14 a 17, Davi vai dizer assim, eis que esse está com dores de perversidade, ou seja, o iníquo concebeu trabalhos e produzirá mentiras, ou seja, o homem iníquo vai produzir mentiras. Cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. Ele mesmo cavou a sua própria cova, não somente cavou, caiu sobre ela. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua miopia. Aí Davi exalta no verso 17 que completa: eu louvarei o Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Que palavra tremenda e maravilhosa Davi diz. Interessante ressaltar aqui que Davi não pede a sua justiça, a justiça do seu modo, a justiça ao seu bel prazer. Davi pede sim para que Deus faça a justiça dele. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Porque no texto ele vai dizer que todo homem iníquo, todo homem perverso, ele cava uma cova profunda e ele mesmo cai na cova profunda que fez, e todas as suas obras e violências caem sobre sua cabeça no momento em que ele desce a cova. E Davi diz: eu louvarei o nome do Senhor pela sua justiça, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Somente uma vida de adoração, que é centrada na pessoa principal, que é Deus, um louvor direcionado a Deus, ele interrompe o avanço da iniquidade. Observa que ele vem falando de textos de homens iníquos, de homens perversos, de homens ruins, e no versículo anterior ao 17, que é o verso 15 e 16, ele vai falar que ele cavou um poço e o fez fundo. Não só cavou, como fez fundo e caiu na cova que fez. E Davi vai falar também no verso 16 que a sua obra cairá sobre a sua cabeça, a sua violência descerá sobre a sua miolência. Ou seja, tudo quanto ele fez no momento em que ele desce a cova, todas essas obras descem junto com ele. Então, no momento de nós, quando temos uma vida de louvor, como eu havia dito antes, uma vida de louvor é uma vida de, você escolhe ou não, é um estilo de vida. Então você decide ter uma vida de louvor ou não. Davi preferiu uma vida de louvor, apesar de, se você olhar no contexto bíblico, Davi falhou em quase todos os mandamentos, os principais, os 10 mandamentos. Davi falhou quase em todos eles. Um dos poucos pecados que eu me lembro aqui que Davi não fez foi adorar outros deuses. Esse pecado ele não carrega no currículo, mas alguns outros Davi fez. Ele assassinou Urias, ele se deitou com Batseba, que não era de uma mulher, entre tantos outros pecados que Davi cometeu.
mentiu, exatamente. Então, uma série de pecados, né? O pecado ele é tão terrível que, às vezes, para você sustentar você precisa mentir, né? Às vezes a mentira, na verdade, para você sustentá-la, você precisa de uma outra mentira para sustentar. Então você acaba vivendo uma vida mentirosa, uma vida de fake news, vamos assim dizer. Vamos prosseguindo para o próximo capítulo. Nós falamos sobre o louvor que interrompe o avanço da iniquidade, ou seja, o homem ímpio vai morrer e toda a sua obra juntamente com ele. Nós vamos falar agora sobre o louvor que põe o foco em Deus. Ainda no livro de Salmo, capítulo número 18, Salmo de número 18, verso de número 3, cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos. Olha que coisa maravilhosa. De Davi também. Davi que disse as palavras deste cântico ao Senhor, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então, cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos. O Salmo 18, no verso de número 3, a palavra do Senhor nos diz assim: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Observa mais uma vez aqui que Davi está invocando o nome do Senhor, mas ele não está invocando o nome do Senhor para que Deus haja contra os seus inimigos. Não é interessante isso? O título deste salmo diz: cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos. E embaixo tem um resuminho que diz: para o cantor mor, salmo do servo do Senhor, Davi, que disse as palavras deste cântico ao Senhor, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele não pediu para que Deus o livrasse. Pelo menos é o que está no verso número 3. Ele diz assim: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, o único que é digno de louvor, o único que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tem um louvor, se não me engano, que é diante do trono. Invoco o Senhor, digno de ser louvado. Serei salvo dos meus inimigos. Invoco o Senhor, digno de ser louvado. Serei salvo dos meus inimigos. Está fazendo alusão a esse salmo. Invoco o Senhor, o único que é digno de ser louvado. E por eu invocar, quando eu coloco o meu foco em Deus, o que você precisa entender é que uma vida de louvor, quando é direcionada para o único Deus, todas as minhas necessidades são sanadas. Porque quando eu decido servir ao Senhor, óbvio que eu estou no mundo, que eu estou sendo ser humano, eu sou um ser humano, então eu estou propício a sofrer todas as coisas que o ser humano está propício a sofrer. A diferença de uma vida de louvor é que quando eu estou no momento de dificuldade, quando eu estou no momento de alegria, quando eu estou desfrutando de bênçãos que o Senhor me dá, em todas as situações eu estarei louvando o nome do Senhor, com o meu estilo de vida, com o meu jeito de ser, contornando todas as situações adversas, sendo perseguido ou não, sendo desencorajado
uma vida de louvor, ela precisa ser uma vida de louvor. E o que vem a ser uma vida de louvor? Uma vida que anda em contramão do mundo, uma vida que anda diferente daquilo em que é pregado aí fora. Nós, como cristãos, precisamos aderir a essa vida de louvor. Aqui eu não estou falando do louvor cantar. A vida de louvor, ela vai muito mais além do que o louvor cantado. Como eu disse aqui semana passada, de erguer as mãos, de entrar chorando diante da presença do Eterno. Vai muito mais além disso, porque isso pode ficar aqui no momento em que estiver reunido aqui entre irmãos, entre família, adorando a Deus, e eu me rasgar diante do Eterno, chorar. Mas e na segunda-feira? E na terça-feira? Quando eu não estiver reunido aqui com os meus irmãos, nessa casa de oração, ou em qualquer lugar que eu esteja, como é a minha vida? Como as pessoas me veem? Eu compro e não pago? Eu falo que eu sou um servo de Deus e não dou testemunho para tal? Eu fico olhando para as mulheres alheias ao invés de cuidar da minha esposa? Eu fico falando da vida alheia de A e de B, dos filhos do fulano de A e de B, e não cuido dos meus filhos? Eu vivo reclamando do meu trabalho, pelos cantos da empresa, juntando com os meus colegas de trabalho, falando mal de A, de B, do chefe, do diretor, do dono da empresa, das mulheres, dos profissionais da limpeza, da manutenção. Que tipo de pessoa eu tenho sido fora das quatro paredes do templo? Uma vida de louvor, ela vai muito mais além de ser cristão por boca, por falar que sou. Ela vai além daquilo que possamos imaginar. É uma coisa que vai de encontro exatamente ao meu caráter, vai de encontro tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida. Muitos de nós que estamos aqui não tivemos talvez a oportunidade de nascermos num berço evangélico, e ainda que tivéssemos a oportunidade de nascermos num berço evangélico, se nós não tivermos ou não formos instruídos para tal, a nossa vida talvez até então tenha sido uma vida inútil. Permita-me falar, tenha sido uma vida inútil, porque se eu não aprendi uma forma correta de adorar a Deus, ao invés disso eu aprendi uma religiosidade que foi colocada de goela abaixo. Você aceita Jesus e o modelo para ser cristão é esse: terno, gravata, tá bonito, uma Bíblia debaixo do braço, uma cabeça inclinada. Esse é o modelo, entre aspas. E quando você vem para uma igreja evangélica, é isso que eles falam: ó, você não pode usar isso, você não pode usar aquilo, isso você não pode fazer, isso aquilo você não pode fazer. Isso, não se tem um princípio. Por que eu não posso? Por que eu não devo? O que a palavra de Deus diz a respeito? Tem um respaldo bíblico para tal? Ou seja, nós precisamos ser ensinados. A palavra do Senhor é categórica quando ela diz: o meu povo se corrompe, o meu povo se perde por falta de conhecimento. E em outro texto diz: prossigamos a conhecer. É uma ação contínua. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Observa que o verbo são dois verbos. Conheçamos está em outro tempo verbal. Prossigamos. Conhecer, prosseguir significa ato contínuo, vez após vez, mas quem é Deus? Como Deus age? Como Deus criou o homem? Como eu estou aqui? Como que Deus livra? Então você conhece a Deus. Deus fez esse tipo de coisa. O que mais Deus faz? Prossiga em conhecer, prossiga em conhecer. Então meu povo se corrompe, se perde por falta de conhecimento. E o nosso maior exemplo de regra de fé e conduta está na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. O nosso exemplo é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então tudo que você olhar pela Bíblia, que você vê que Jesus não fez, não é bom que nós façamos. Mas
mas você vê algum momento na Bíblia Jesus fazendo? Ou algum outro personagem bíblico fazer? Se fez errado e fez em pecado. Mas a Bíblia fala que Jesus não pecou, então o nosso exemplo é Jesus. Então a vida de louvor, ela vai muito mais além que isso. Então, a partir de hoje você vai começar a pensar: a minha vida está agradando ao meu Deus? E essa resposta talvez você só vai ter dele mesmo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Observa: do pecado, da justiça e do juízo. Então, para eu andar, para eu ter uma vida de louvor a Deus, eu preciso ter uma vida justa, sim ou não? E quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai dizer para você o que você deve fazer, como você deve fazer, porque não adianta nada eu ir na presença de Deus, orar a oração mais categórica da Bíblia, que até uma criança de 4 anos sabe fazer, ou até menos, aprende na escola, aprende em casa, a oração do Pai Nosso. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas quantas vezes você já foi diante de Deus e perguntar: Senhor, qual é a tua vontade? Parece que tem algo controverso aqui. Senhor, seja feita a tua vontade, mas eu estou de costas para Deus. Que seja feita a tua vontade, meu Deus, mas eu estou de costas para Deus. Não. Eu tenho que mudar a minha atitude. Senhor, eu estou pedindo sim que seja feita a tua vontade, mas qual é a tua vontade para essa situação? Irmãos, entenda que uma vida de louvor, ela vai muito mais além daquilo que nós estamos acostumados. Até de um simples ato, de uma roupa para vestir, de algo que eu tenha que comprar, algo que eu tenha que abençoar alguém. Observa: Senhor, eu estou com desejo de abençoar a vida do irmão fulano de tal. É do teu agrado? É da tua vontade? Porque se não for, você vai abençoar, e a Bíblia fala: o que a mão direita faz, a esquerda não tem que saber. Não é verdade? Então você vai trazer a glória para você. Olha, eu abençoei aquele irmão, eu estou todo feliz, porque eu não sei, mas eu senti de Deus de algo para ele. Você está trazendo a glória para quem? Para você. Isso é certo? Segundo a Bíblia, não. Segundo a Bíblia, toda altivez, todo orgulho vem do coisa ruim. Se vem de coisa ruim, então não é coisa boa. Então, na vida de louvor, ela é uma vida de decisão. Além de eu decidir servir a Deus, que é o primeiro passo. Senhor, eu decido entregar o controle da minha vida nas tuas mãos. Tudo que eu fizer a partir de hoje vai ser para a tua glória, vai ser para trazer honras e glórias para ti. Então tudo que eu fizer, tudo que eu falar, tudo que eu pensar, né? Tem um texto bíblico que diz que tudo que se faça, né, que seja para a glória de Deus, né? Tudo que se faz. Então eu não lembro exatamente o que diz o versículo. Sempre quando a gente lê esse versículo some, né? Mas tem um versículo do Novo Testamento que fala, que é Paulo escrevendo, que ele fala tudo que é bom, retém o que é bom. Ele vai falando coisas assim: quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória, para trazer honra, exaltação ao nome do Senhor Deus. Amém? Então vocês entenderam o primeiro tópico de hoje. O louvor interrompe o avanço da iniquidade. Então vai estar no mundo hoje, porque como não está tão iníquo? Porque a igreja deixou de ter uma vida de louvor. Só avança alguma coisa quando outra coisa deixa de existir. Se a gente, quando nós chegamos aqui nesse salão, esse salão estava escuro, a não ser pelas luzes externas que estavam iluminando parte desse salão. Mas quando nós chegamos e acendemos as luzes, a escuridão foi embora. Mas para a escuridão ir embora, precisa acender a luz. E quando nós saímos, provavelmente apagaremos as luzes, a escuridão voltará. Então, uma vida de louvor, e quando se fala da interrupção da iniquidade, ou seja, ela vai exatamente de contra a iniquidade.
mas precisa ter uma vida de louvor. Imagine o número de cristãos que nós temos. Eu falo cristãos evangélicos, que servem ao único Deus, Senhor, Salvador, Criador dos céus e terra, quando se reúnem para orar, para adorar, numa vida de louvor e adoração. O que somos capazes de fazer? O que somos capazes de realizar? Talvez nós não consigamos atravessar o oceano e até o Ocidente, aliás, o Oriente, nós estamos no Ocidente, atravessamos até o outro lado deste mundo, mas a nossa oração, a nossa atitude muda a circunstância ao nosso redor a quilômetros de distância, porque o Deus que nós servimos está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Por ser onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por ser onisciente, Ele sabe, tem ciência de todas as coisas. E por ser onipotente, Ele pode, é o único que pode todas as coisas. Então, quando a igreja reunida na vida de louvor entra em adoração, de joelhos, com as mãos erguidas, com o coração contrito e quebrantado, se prostrando diante do Eterno, dá para imaginar o que Deus é capaz de fazer? A dinamite, a ogiva nuclear que nós temos em nossas mãos, a ogiva nuclear que nós temos em nossas mãos, cada um de nós temos uma potência. E aí, no número 18, verso 3 de Salmo, o louvor tem que ser por foco em Deus. Davi estava sendo perseguido, sim, tantos inimigos, o próprio rei estava querendo matá-lo, e ele coloca o foco da sua adoração em Deus. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui, talvez esse seja o último tópico, ou talvez não, vamos ver como vai ser desenrolar, e que diz: caminho, presença de Deus. Olha que coisa terrível e maravilhosa. Caminho, presença de Deus. Salmo número 22, caminha mais um pouquinho, alguns capítulos à frente. Salmo número 22, versos 3 e 4. Salmo número 22, versos 3 e 4. Salmo número 22 fala: o Messias sofre, mas triunfa. Observa, irmão, o Messias sofre. Messias, o Filho de Deus, sofre. Quem dirá nós, pobres mortais? Aí o cristão quer sofrer. Eu não posso sofrer, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo humilhado, eu estou sendo ridicularizado. Mas Jesus disse que isso aconteceria. Você tem que dar graças a Deus, você tem que glorificar a Deus, dar saltos, pulos de alegria, porque ninguém vai jogar uma pedra ou vai cutucar uma árvore que não dá fruto. Se você está sendo perseguido, se você está sendo humilhado, se você está sendo caluniado, se você está sendo injustiçado, tenha certeza, das duas uma: ou você está em pecado, ou você está fazendo a coisa certa. Vamos lá. Isso também é salmo, meu Deus, salmo de Davi, mais um salmo de Davi, versos de número 3 e 4, diz assim: porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. O caminho para a presença de Deus é entender que Ele é santo. Então, o verso continua: porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Então, Davi sabia que os louvores de Israel engrandeciam a santidade de Deus, e esse era o caminho para o sucesso. Quando os louvores de Israel subiram aos altos céus, eu imagino, isso é uma conjectura minha, é uma imaginação minha,
que quando eles louvavam o Senhor com os seus instrumentos, com as suas vozes, que aquele louvor subia como um incenso de holocausto, e Deus abaixava para respirar aquela adoração, para respirar aquela adoração. E esse era o verdadeiro caminho. E Davi sabia. Olha, por que Davi sabia? Olha que ele continua dizendo: em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Davi sabia que o triunfo do seu povo era porque eles adoravam a Deus, acessavam o Santo dos Santos. Olha, observa que eles confiaram. O texto diz: confiaram em ti, confiaram. Ele faz questão de dizer confiar mais uma vez, né? Ó, ele começa no verso 4: em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livraste. Aí no verso 5: a ti clamaram. Se eles não tivessem confiado, eles não teriam clamado, não é verdade? Então uma ação vem da outra. Primeiro eu confio, depois eu clamo. Primeiro eu confio, depois eu clamo. Não adianta eu clamar se eu não confiar. Eu vou clamar a alguém que eu não tenho noção de que ele possa me ajudar? Não. Por isso que o cego Bartimeu clamou. E não só clamou, ele sabia quem estava clamando: Jesus, filho de Davi. Vou de novo: Jesus, filho de Davi. Ou seja, meu Deus, eu estou num texto. É que a palavra de Deus é tão rica que ela nos leva, né? Uma vida de louvor. Ele estava clamando. O louvor não é só o louvor cantado. O louvor é a sua vida, é o seu estilo de vida. Aquele cego não tinha possibilidade de ver. Ele não via, ele não sabia quem era Jesus. Se era um homem alto, se era um homem baixo, se era um negro ou se era um oriental. Ele não sabia. Mas ele sabia da linhagem, porque eles acompanhavam a profecia. Então ele fala: Jesus, Zé Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Quando ele fala Jesus, filho de Davi, ele está querendo dizer que esse homem que se levantou, ele vinha de uma linhagem real. O nome Davi hoje para os judeus é um nome muito importante, porque Davi foi um homem que revolucionou a história de Israel. Foi um dos maiores, por que não dizer o maior rei da história de Israel, porque começou de uma forma humilde, apesar de ter pecado, de ter caído inúmeras vezes, mas era um homem que tinha intimidade com Deus. E quando Bartimeu fala Jesus, filho de Davi, ele está fazendo alusão não somente à linhagem da tribo de Davi, mas também que esse homem viria de uma linhagem real. Então ele sabia que ele estava clamando, gritando. E imagine, irmão, que era algo que incomodava. Algo que incomodava. Porque conforme ele gritava, ele clamava inúmeras vezes, vez após vez, vezes após vezes. É como se nós, quando vamos em feira, chega lá, tem banca do lado direito, do lado esquerdo, banana, maçã, goiaba, verduras, legumes em geral, e aí cada um gritando para vender o seu produto. Não tem uma hora que parece ensurdecedor aquilo lá? Imagine Bartimeu desse jeito, aquela multidão, Jesus ouvindo a multidão, aquele burburinho, e o homem gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. As pessoas: mas gritar, ele não vai te ouvir. Está incomodando. E a palavra fala, o texto diz que quanto mais ele era repreendido, mais alto ele gritava. Então ele tinha noção para quem ele estava clamando, e ele sabia que era o único que poderia resolver o seu problema. Por isso que ele insistia. E Jesus ouviu e atendeu. Então, nesse texto que lemos em Salmo 22, versos 3 e 4, Davi nos dá a chave, o caminho de acesso a Deus. Então,
a vida de louvor também nos traz um caminho para a presença de Deus. Ele chegou adorando, ele chega dizendo: porém tu és santo. Ele atacou, ou seja, ele já foi direto em um dos atributos de Deus, que é a santidade. Então Davi sabia como acessar a presença de Deus, ele sabia como acessar o Santo dos Santos, porque tu és santo, ou seja, eu sou um pecador, mas tu és santo. E o que habita entre os louvores de Israel é coisa tremenda. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Por que escaparam? Porque clamaram. Em ti confiaram e não foram confundidos. Por que não foram confundidos? Porque confiaram. Então, ou seja, há uma vida de louvor a Deus à medida que eu vou descobrindo, que eu vou adorando, que eu vou acessando ao Santo dos Santos, eu vou estreitando o meu laço, eu vou estreitando o meu relacionamento com o Pai, com o Eterno, e aí eu começo a acessar coisas que antes eu não conhecia. Então, uma vida de louvor, além de ser um lifestyle, ela traz uma vida de comunhão contínua. Quanto mais nós acessarmos essa fonte para saciar nossa sede, nós vamos ter. Porque imagine quando nós estamos com muita sede, que a gente vai até um local que tenha água, independente que seja água gelada, fria, morna, mas quando nós estamos com muita sede, que a gente bebe aquele copo e sacia a nossa sede, a gente se sente saciado. No outro dia, se eu for lá, vou ter água. No outro dia, se eu for lá, vou ter água. Ou no mesmo dia mais tarde, se eu for, vou ter água. Então, assim, eu só vou procurar aquele local porque eu sei que tem água. Com Deus é a mesma coisa. Eu só vou acessar porque eu sei que Ele tem o que eu preciso. Não somente por isso, porque independente de Ele me dar, é porque assim, nós precisamos entender que a fonte da vida, a fonte de tudo que precisamos está em Deus. Então, o fato de eu adorá-lo, de eu acessar, Ele sabe mais do que eu preciso. Então, eu não vou precisar pedir. Quando eu precisar pedir, Ele já vai saber que eu preciso, entende? Então eu não preciso adorá-lo em favor dele, eu não preciso buscá-lo em troca dele, o que muitos de nós entendemos de forma errada. Eu vou buscar Deus para que Ele dê a minha bênção, eu vou buscar Deus para que Ele salve. Não é assim. Comece confiando, acessando o sobrenatural, acessando a santidade de Deus, e por meio disso, o Senhor sabe o que você precisa. Não estou querendo dizer que você vai deixar de pedir, é diferente, mas eu não vou a presença de Deus para pedir, entende? Posso até ir, mas quando eu tenho essa vida de louvor e adoração, eu acabo invertendo essa questão. Eu não vou diante de Deus para pedir, eu vou diante dele para adorá-lo, eu vou diante dele para prestar culto, para prestar louvor, adoração. O meu testemunho vai adorá-lo, a forma que eu conduzo a minha família vai trazer adoração para Deus, a forma que eu ensino os meus filhos vai trazer adoração para Deus, a forma que eu trabalho na empresa, a forma que eu me apresento na escola, na faculdade, no convívio social, vai trazer a glória para Deus. Olha que diferença. Então nós vamos vivendo uma vida contínua de louvor e adoração, estreitando os nossos laços, e Deus vai provendo aquilo que precisamos, e quando nós percebemos, nós já estamos com aquilo em mãos. Aí muitos de nós vão dizer: mas eu nem merecia. Mas a graça dele está sobre nós, a misericórdia dele está sobre nós, estendidas suas mãos. Glorificado seja o nome do Senhor, glorificado seja para sempre o nome do Eterno. Ainda no Salmo número 50, com esse trecho provavelmente eu vou finalizar. Salmo de número 50, versos de 22, versos 22 e 23. A palavra do Eterno
nos diz assim: ouve, pois, isto, vós que esqueceis de Deus, para que vos não façam em pedaços, sem haver quem vos livre. Já começa aqui forte: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Você prestou atenção? Esse salmo aqui não é de Davi, é de Asaf. Era um dos responsáveis do louvor. O tópico que eu vou falar nesse momento é o caminho para o sucesso. E ele já começa aqui dando uma chacoalhada. Asaf já começa aqui dando uma chacoalhada: ouvi, pois, isto, vós que esqueceis de Deus. Então é direcionado. É para quem se esquece de Deus. Você acredita que tem muitas pessoas entre nós, muitos de nós, vamos dizer assim, que estão dentro da igreja, somos frequentadores de cultos, mas há anos-luz já esquecemos de Deus? Mas como pode? Vem em todos os cultos, frequenta todas as reuniões, está vestido de crente, anda como crente, mas se esqueceu de Deus, amém? Se fosse assim, se não fosse assim, o texto não estaria escrito dessa forma. Então, ouve, pois isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Ou seja, está falando da mão do Eterno. Caiu na mão do Eterno, não tem quem livre. Quem vai livrar das mãos do Senhor? Quem é que tem esse poder, estando nas mãos dele? Então ele já dá esse alerta: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Agora está falando em nome de Deus. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Aquele que ordena bem o seu caminho, aquele que anda em retidão, aquele que compra e paga, aquele que fala a sua palavra e cumpre, aquele que promete e cumpre, aquele que não tem de que se envergonhar, que não deixa sequer uma unha nas mãos do adversário. Então ele fala: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Então, nesse tópico eu quero dizer, qual que é o caminho para o sucesso? Uma vida de louvor. Porque senão o salmista não diria isso: aquele que oferece sacrifício de louvor. Não é eu chegar aqui na tribuna, diante da congregação dos santos, pegar um microfone e cantar um louvor no playback. Não é isso que Asaf está querendo dizer. O texto diz que aquele que oferece sacrifício de louvor, uma vida de louvor, ela vai além daquilo que nós estamos acostumados a ver. Precisa ser um sacrifício, precisa ter um sacrifício. A palavra sacrifício, ela vem do sacro, ofício, juntando as duas, sacrifício. Mas não tem que ser algo pejorativo, tem que ser algo prazeroso. Ao invés daquilo que estamos acostumados a ver: mas é um sacrifício orar, é um sacrifício não sei o quê. Quando você fala isso, você usa de forma pejorativa, mas a palavra sacrifício, ela vem do sacro ofício, ou seja, um serviço santo. Olha a diferença. Quando você enxerga que a sua vida de louvor tem que ser um sacro ofício, algo santo, prazeroso para Deus, não para
A vida de louvor, além de ser uma vida prazerosa, ela traz a glória para Deus. Por isso que Asaf diz: aquele que oferece um sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Então, o modelo para o nosso sucesso está exatamente numa vida de louvor, onde eu ofereço a Deus um sacrifício de louvor, e além disso, eu ando diante dele um caminho ordenado, um caminho direito, sem que eu deixe vestígios, ainda que as pessoas tentem encontrar algo em mim, elas não vão encontrar. Lembre-se de Daniel, e quando seus inimigos tentaram arrumar uma estratégia para que me incriminasse diante do todo-poderoso rei, eles não conseguiram, e eles começaram a fazer o quê? A Bíblia diz que eles começaram a observar Daniel e comentavam: nós precisamos encontrar uma forma em que venhamos a pegá-lo no erro. Verdade ou não? Verdade. E qual foi a forma que eles encontraram? Davi era um homem temente a Deus. A Bíblia fala que menciona, mas eu acredito que ele orava muito mais, mas que menciona que ele 3 vezes ao dia ele abria a janela do seu quarto e orava ao Deus dos céus. Era um ritual que Daniel fazia. E os adversários de Daniel, aqueles que tinham inveja de Daniel, porque a Bíblia fala que Daniel tinha a ciência, que Daniel tinha uma certa instrução, uma certa sabedoria dada pelo próprio Deus. Quando ele ia interpretar alguma coisa, ele falava: não sou eu, é o Deus que está em mim, que dará a interpretação. É o Deus que está em mim. Então, Daniel fazia questão de dizer que aquilo que ele fazia não era pelas suas próprias forças, mas era pelo Deus a qual ele servia, o nosso Deus. Então, eles encontraram, por meio dessa atitude de Daniel, uma forma de o entregar ao rei, fazendo com que o rei assinasse um decreto e selasse com o seu anel. Quando o decreto estava redigido, lá no final, o anel era como se fosse o carimbo do rei, que tudo aquilo que estava escrito ali, ele não podia revogar, porque era a palavra do soberano. E eles fizeram o rei assinar com o seu anel esse decreto, que não era para prestar culto, adoração a qualquer outro Deus. E eles pegaram Daniel nisso, porque Daniel era fiel ao seu Deus. Mas os irmãos já sabem o desfecho da história. Quando a gente faz a coisa certa, sem ter medo de errar, colocamos a cabeça no nosso travesseiro, sabendo que o que nós fizemos está correto, ainda que muitos tenham tido como atitude errada, não deveria ter falado, não deveria ter feito, mas diante da direção do Eterno nós fazemos e temos a nossa mente limpa de que fizemos a coisa certa. O rei sabia que Deus iria livrar, porque ele disse: eu sei que o teu Deus a quem tanto temes, o teu Deus a quem tanto serves, irá livrar você dessa situação. Olha só, e muitos de nós às vezes dizemos que cremos e confiamos, e na primeira dificuldade: Senhor, o Senhor está, mas se for confiável, Deus está aí, está do seu lado. Então, hoje nós finalizamos falando sobre o caminho para o sucesso. Então, uma vida de louvor, ela também é um caminho para o sucesso. Então, a partir do momento que eu vivo uma vida de louvor e adoração a Deus, eu entendo que Deus habita entre os louvores de Israel. E a partir desse momento, minha vida de louvor e adoração, ela traz uma conduta fiel, aquele que anda direito nos meus caminhos, nos meus preceitos, eu lhe darei uma forma de sair da situação adversa com vitória. E finalizamos hoje mais um dos tópicos que iniciamos semana passada. Infelizmente hoje nós esquecemos de trazer o notebook,
por isso que eu não estou projetando ali os slides, mas se Deus quiser, semana que vem é dia, hoje é 26, dia 26, nós falaremos mais. Deixa eu ver aqui como é que está aqui o mandamento do negócio. Nós terminamos semana passada no ponto 4, finalizamos hoje no ponto 8, e esse estudo vai até o ponto 20. Então, em média, 4 pontos aí. Nós temos ainda 3 sexta-feiras aí no mínimo para finalizar. Missionária Ivanilde, está falando já? Missionária Ivanilde vai entrar com o próximo estudo que Deus colocar no seu coração. Nesse momento nós